Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura. Essa live que nós fazemos geralmente aí de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30, desenvolvendo o nosso plano de leitura bíblica mais do que anual. Que a gente deve terminar em uns 2 ou 3 anos aí essa leitura. A gente está lendo um capítulo por dia e estamos em Êxodo capítulo 30, tá? Ivanida, seja bem-vinda. Jesus, Janaína, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem estiver passando por aí, mesmo que você não vá ficar, toque no coração para ajudar a fazer o Instagram impulsionar a live para frente, tá? Isso ajuda aí na propagação, tá bom? Se você puder fazer e tocar no coração, vai ajudar demais aí o perfil e a oportunidade de outras pessoas ouvirem um pouco mais aí, ouvir aí um pouco da palavra do Senhor. Obrigado aí para quem está curtindo. Deus abençoe a sua vida, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso plano de leitura bíblica. Estamos aí em Êxodo capítulo 30, tá bom? Começamos aí em janeiro. Em Gênesis capítulo 1 e viemos, estamos lendo e agora já estamos aí quase passando a metade de Êxodo, né? Vamos continuar fazendo isso até terminar a Bíblia. O tempo pertence a Deus, a gente vai fazer devagarinho, sem nenhum corre-corre, sem nenhuma loucura, tá? Lendo, meditando, um capítulo por dia até terminar a Bíblia. E quem estiver acompanhando conosco aqui nesse período, né? Quem ficar com a gente aí lendo a Bíblia até o final vai ter oportunidade de ter lido a Bíblia, meditado na Bíblia, escutado um estudo a respeito do capítulo, de todos os capítulos da Bíblia, tá? Todo mundo que acompanhar vai ter oportunidade de ter não somente lido, mas também estudado a Bíblia. Então, eu sugiro que você separe um tempinho. Rose, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Fiquei sabendo que você fez 15 em cada perna hoje. E mais um braço. Que Deus abençoe. Entrei só para você desejar feliz aniversário. Não falo nada com você não, viu? Agradeça ao Facebook, tá? Depois você agradece a Mábia que viu no Facebook. André, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Porque se dependesse de mim, só nas pernas não, você já passou das pernas, viu? 15 em uma, 15 em outra, ainda tem mais um bracinho aí, quase chegando aí completo. Ninguém merece, mas que Deus venha assim abençoar a sua vida, viu? Continuar assim, lhe aperfeiçoando no caminho do Senhor, lhe capacitando aí a liderar aí os pequenos grupos aí, que venha ser referência aí na vida dos amados que Deus tem permitido passar sobre você, né? Com você. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Gente, é o seguinte, Mábia, sentamos não, né? Mábia chegou e a gente conversando aqui e a gente foi ponderar o que a gente tem que fazer amanhã. A gente tem que ir lá na lagoa, a gente tem que desmontar as camas, tirar tudo do quarto, porque na quarta-feira o pintor vai lá pintar os quartos que tem para pintar. Quarta-feira o cara que desmonta os móveis vai vir aqui em casa desmontar os móveis na quarta-feira. A gente tem que guardar tudo nas caixas. Quando eu fui parar para pensar aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, tá em cima demais. E assim, já começamos a guardar algumas coisas e tudo, mas assim, sabe? Agora que parece que tá caindo a ficha de que a gente tá atrasado. Tem que guardar um bocado de coisa ainda. Guardar as roupas, tirar as roupas tudo do guarda-roupa, poder desmontar o guarda-roupa, né? A televisão do painel, não sei onde é que vou botar ela, porque, meu Deus do céu, sabe? Então, hoje é a última live até eu estar instalado na nova casa, tá? Então, eu quero deixar para vocês cientes é que amanhã não vai ter condição nenhuma de eu fazer a live. Deixa eu colocar um aviso aqui no WhatsApp. Amanhã não vai ter condição de a gente fazer o capítulo 31 não. Eu só vou voltar depois que estiver morando lá, tá? Aí eu vou começar novamente aí a fazer as lives. Não dá para fazer, infelizmente não dá para fazer amanhã
E depois disso eu acho difícil fazer nos outros dias também. Deixa eu só compartilhar aqui. Tô sentindo a falta de Elísio. Kate, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. E às vezes ele é displicente assim, sabe? Ele esquece. Aí mandar lá no grupo o aviso que ele acaba entrando. Então, gente, eu tô avisando já, tá? Vou estar na correria a partir de amanhã. Paz do Senhor, Kate. A partir de amanhã eu tô na correria arrumando as coisas aqui para mudar da casa, tá bom? Então não vai ter condição de eu meditar durante o dia, para preparar aí a reflexão na live à noite. Então a gente vai ter que dar um pausa aí, tá? Uma pausa aí de alguns dias aí, até eu chegar lá. E no domingo, eu vou ver se eu posto algumas fotos de vez em quando nos stories, para mostrar a correria, a loucura da mudança. E aí, quando eu estiver instalado lá, eu não sei, no domingo é quando a mudança vai acontecer de verdade. Inclusive o marido aí da Rose, aí, André, é ele que vai me ajudar na mudança, viu? Ele já conseguiu o carro para mudança e tudo, vai me ajudar a carregar as coisas no domingo, na mudança. Então, domingo é que vai ter a mudança. Então, possivelmente live só na outra semana aí, tá vendo? Falei que você que Elísio deve ter visto o aviso agora e entrou. Eu estava sentindo falta, você deixa eu colocar o aviso ali, porque se eu não colocar o aviso, Elísio não vê. Aí ele não vê e esquece da live, é desse jeito. Então, tô avisando pra vocês, viu? Olha lá, Rose lá, tamo junto. Você pode pegar peso também, Rose? Já tá boa? Já tá podendo levantar uns pesos? Ah, Senhor da glória. Eu tenho uns pezinhos aqui em casa que quase nunca uso. Tava quase tudo enferrujado. Eu peguei uma lixa, lixei tudo. Comprei uma tinta aí especial pra pintar. Pintei tudo hoje, sabe? Vamos ver se lá na roça eu faço um exercíciozinho. Sai do sedentarismo. Tô precisando fazer alguma coisa. Lá vai ter que fazer, né? Não tem pra onde fugir. Vou ter que aprender algumas coisas que eu não sei fazer ainda. Deus está criando oportunidade pra gente aprender a viver no mato. Amém, André. Glórias a Deus. Obrigado. Só assim para despertar Elísio. Ai, ai. Eita, glórias ao Senhor Jesus. Amém. Eu sei disso, é bênção. Seu marido é bênção. Gente, mas amém. Vamos orar, tá? Porque essa é a live, essa é a última live deste lugar, tá? Deste lugar aqui, essa é a última live desse ambiente aqui, deste quarto. Quando eu voltar a fazer live, eu quero já estar num quarto novo, com tudo instalado, tudo pintado, bonitinho, tudo nos lugares lá, tá? Então vai levar pelo menos uma semana aí pra isso, tá bom? Mas não desanime, não fiquem aí chateados, tá bom? E eu dou atenção pra Esther. Não fiquem aí desanimados, chateados aí, tudo. Fica aqui pelo perfil que de vez em quando eu vou postar alguma coisinha pra vocês estarem acompanhando comigo, tá? Tenham paciência aí, eu vou precisar desse tempo aí pra poder organizar as coisas. E aí na hora que eu estiver bem instalado, funcionando tudo direitinho, bonitinho, a gente pega e volta com as lives, tá? Segunda-feira eu vou ter que fazer algumas coisas aqui na casa, mesmo sem nada aqui, ainda falta tirar umas fiações aí da internet aqui, tudo. Eu vou ter que vir aqui e esperar o pessoal para remover para mim na segunda-feira. Então vou levar quase tudo, vai ficar um pouquinho só para segunda. Então talvez segunda não tenha live também. Então, gente, tenha paciência, tá? Eu vou precisar de um tempo aí para resolver essa situação na minha vida. Depois que eu estabilizar, a gente volta de novo com força total aí na leitura e nas lives que a gente está fazendo, tá bom? Mas vamos orar agora, agradecer a Deus por oportunidade, por tudo que Deus tem feito até o momento, e vamos ler o capítulo 30 de hoje, tá bom? Finalizar aqui neste lugar aí, a nossa última live aqui nesse ambiente. E a próxima live, o capítulo 31, vai ficar para daqui uma semana mais ou menos, quando eu já estiver na nova casa lá, tá bom? E aí lá eu conto direitinho como é que tá as coisas. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, vimos lhe render graças, Deus, por mais esse dia, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Muito obrigado, Deus, por ter nos permitido estarmos aqui neste momento, buscando a Tua face.
querendo aprender um pouco mais de ti, um pouco mais do teu projeto, da tua vontade, daquilo que o Senhor quer que a gente entenda, compreenda, viva. Então que o Senhor venha tomar cada um de nós em tuas mãos, venha preparar as nossas mentes, os nossos corações, venha nos dar o discernimento, a sabedoria do alto, necessária para entender as coisas espirituais, para que possamos trazer as aplicações, possamos nos examinar e possamos crescer na graça e na estatura de Cristo Jesus. Então vai assim nos abençoando, tá? Eu intercedo por aqueles que estão presentes, por aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir no dia de amanhã, que o Senhor venha estar abençoando cada um, preparando cada um e conduzindo cada um segundo a sua vontade. Ser conosco, nos abençoando nessa noite. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Vamos lá, capítulo 30 de Êxodo, tá? Abra sua Bíblia em capítulo 30 de Êxodo. Deixa eu trocar aqui. Capítulo 30 de Êxodo. Está escrito assim: e farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. A gente está falando sobre o tabernáculo terrestre. A gente está falando, né, sobre os utensílios. A gente já falou sobre vários utensílios ali do tabernáculo terrestre. Falamos ali a respeito do lugar santo e do lugar santíssimo, né? Eu mostrei aqui uma figura mostrando aí onde é que ficava cada utensílio ali na organização dentro do santuário, né? Que é justamente esse tabernáculo, essa tenda da congregação. A tenda da congregação, a tenda do encontro, o santuário é a mesma coisa, tá? Eles falam às vezes nomes diferentes, mas estão apontando para o mesmo lugar. O santuário, tenda da congregação, tenda do encontro, é aquele lugar onde tem um lugar santo e um lugar santíssimo, tá? Aquele retângulo que ficava ali no meio ali do templo ali terrestre ali que Deus mandou erguer para que pudessem prestar adoração, né, a ele, tá? Onde ele iria residir ali no meio do povo de Israel. E a gente falou de todos os utensílios. Nós falamos da lâmpada, nós falamos da mesa da proposição, nós falamos da arca, da tampa ali da propiciação, tá? Mas não falamos do altar de incenso, que fica ali de frente com o véu, aquele véu que é rasgado quando Jesus morre, tá? O altar de incenso ficava ali de frente com o véu do lado de fora, tá? No lugar santo. Sendo que no lugar santíssimo só tinha a arca e a tampa ali da propiciação em cima com os querubins, tá? Onde a glória de Deus Shekinah descia, tá? Eu tô aqui fazendo um resuminho, mas até o momento aqui na leitura, Deus ainda não tinha falado a respeito do altar de incenso, faltava somente ele. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto do templo. Se eu não tiver apagado, ela tá aqui ainda. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu encontro. Se eu encontrar, tá, foi semana passada, tá difícil de achar aqui. Acho que eu não apaguei, tá cheio de coisa aqui, eu não apaguei nada ainda. Cadê? Não é, achei, acho que achei, mas eu preciso dele aberto, aqui, pronto, achei. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá? Isso aqui lá no início a gente tava numa live, nem sei quanto, lá na live 50, 49, a gente tava falando sobre isso aqui. Aqui tá a tenda da congregação, a tenda do encontro, o santuário. O santuário é essa tenda aí, tá? Na frente aqui, nessa parte maior, a gente encontra um lugar santo, onde estava a mesa da proposição, onde tinha os pães ali que representavam as tribos de Israel. Do outro lado da mesa, lá no canto superior ali, do outro lado, tem o candelabro, tá? A menorá, com 7 lâmpadas que tinham que ficar acesas ali. E ali perto do véu que separa, que é este pano que separa o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo é aquele quadrado que está lá no fundo, onde você consegue ver um detalhezinho de uma arca, e dá para ver até uns anjozinhos em cima dela, tá? Aquela é a arca da aliança, tá bom? Onde ficava ali as tábuas ali, os 10 mandamentos, ficava dentro dela, o maná, tá?
a vara de Arão e tudo, ficava ali dentro, tá? A gente não tinha falado ainda sobre o altar de incenso. E o que é o altar de incenso? É justamente esse item que está ali no meio, de frente com o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Ali tem o altar de incenso, onde o incenso deveria ser queimado, tá? O incenso deveria ser queimado naquele lugar. Então a gente falou de tudo aqui. Eu acho que a gente falou até mesmo... Não, acho que vai falar hoje, né? Hoje. Tem mais uma coisa que faltou, mas na live de ontem eu acho que a gente falou. De ontem não, né? Da semana passada. Deixa eu ver aqui se a gente falou. Só puxar aqui para ter certeza. Oh, sumiu. Ok, não tá aqui. Onde é que tá? A gente falou sim, eu acho que a gente falou sobre a pia de cobre. Deixa eu olhar aqui se a gente falou. Carneiro, nós não falamos. Não falamos. Hoje nós vamos falar sobre a pia de cobre. No capítulo 29 a gente não falou, a gente falou sobre os sacrifícios que a gente fazia. Então tá, vamos voltar para cá. Ok, vamos lá. Então, gente, aqui está a tenda da congregação, aqui está a tenda do encontro, aqui está o santuário. O santuário é feito do lugar santo e do lugar santíssimo. No lugar santo tem a mesa com os pães da proposição, do outro lado o candelabro com as 7 lâmpadas. Ali perto do véu tem um altar de incenso, que é o que a gente vai ler agora. Atrás do véu tem a arca com a tampa ali da propiciação, onde ficavam os querubins, onde a glória Shekinah de Deus descia e Moisés falava cara a cara, face a face ali com essa glória de Deus presente ali dentro do tabernáculo terrestre. Então vamos lá, verso 1: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácio farás, tá? Verso 2: O seu comprimento será de 1 côvado, que corresponde a 45 centímetros, tá? E a sua largura também de 1 côvado. Então ele vai ter 45 centímetros de um lado e 45 centímetros do outro lado. Ou seja, se ele tem lados iguais, ele é um quadrado, tá? Será quadrado. E 2 côvados de altura, de tamanho, 2 côvados, que é 90 centímetros. Dele mesmo, das pontas, né, do quadrado, sairão as suas pontas, que é aqueles chifrezinhos, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora um altar de incenso. Espera aí que eu vou... Não, deixa eu terminar de falar aqui, depois eu mostro. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas, os chifres, né, que saem nas pontas. E lhes farás uma coroa de ouro ao redor, tá? Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa. Nos 2 cantos as farás de ambos os lados e serão para lugares dos varais com que será levado. Assim como acontecia com o altar, né? Assim como acontecia com a arca, tá? Com a mesa. Ele colocava argolas do lado ali dos utensílios para enfiar uma vara e os levitas carregarem os utensílios sem tocar neles diretamente. Eles só tocavam na vara. Eles não tocavam nos utensílios onde tinha este apoio aí para as varas, não. Eles só tinham permissão de transportar esses itens através da vara, tá? Presta atenção nisso que lá na frente vai dar um probleminha por causa disso aí. Eu vou lembrar de vocês dessa situação lá na frente depois. Alguns livros lá adiante. Então, deixa eu mostrar o altar de incenso para vocês agora. Tá aí o altar de incenso, tá? Este é o altar de incenso, viu? Então, ele é um quadrado em termos de forma, né? E um retângulo em altura. E tá aí as pontas saindo dos quatro cantos. A coroa está ao redor e no meio é onde derramava ali o pó, que a gente vai ver como é que é feito depois, e era queimado e saía ali um cheiro suave, um incenso ali, um cheiro suave naquele ambiente ali dentro do lugar santo, diante ali do véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, tá? Verso 5: E os varais farás de madeira de acácia e os forrarás com ouro. Tudo aí
é banhado a ouro. Você está vendo que está tudo brilhando aí, porque era banhado a ouro, tudo isso aí. Verso 6. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho. A gente já viu o posicionamento, né? O altar ficava ali de frente com o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Diante do propiciatório, né? Que é a tampa ali da propiciação, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo, tá? A arca e a tampa, com os querubins ali ao redor, simbolizam o próprio trono de Deus no céu, onde os 4 seres viventes estão ao redor do trono falando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, tá? Então o lugar santíssimo é uma representação onde fica o trono de Deus no céu, tá? Só para vocês terem uma leve ideia disso aí. Deus está representando a realidade do templo celestial, aqui deu um modelo para que Moisés fizesse algo semelhante, numa escala bem menor, aqui na terra, tá? Mas ele está tentando representar o que está no céu aqui na terra, para que a gente tenha um pouco do entendimento do que acontece lá. O livro de Hebreus é que vai explicar isso melhor. Quando a gente chegar nele daqui a alguns anos, a gente fala sobre isso. Então vamos. Verso 7. E Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, a menorá, o queimará, tá? Então assim que ele manter ali a luz brilhando no ambiente, tá? Ele vai cuidar da luz primeiro, ele em seguida vai queimar o incenso. Então ele entra no templo e cuida primeiro da luz para depois ir queimar o incenso. O que isso representa? O que essa luz representa? Esse cuidado com a luz representa? E o que o incenso representa aí dentro desse contexto? Tá? Olhando para os dias de hoje, o que essa luz representa? O que esse incenso representa? Você tem alguma ideia? Por que ele tinha que fazer a manutenção primeiro da luz, para depois buscar queimar o incenso, tá? Jesus fala que a gente não tem como esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Por que Jesus fala sobre isso? Que não tem como você esconder uma cidade edificada, né, sobre a montanha. Por que ele fala isso? Porque de longe você consegue ver a luz da cidade. Se ela estiver sobre a montanha, vai ter luzes ali e de longe você vai conseguir enxergar essa luz, tá? Da mesma forma deve ser a vida do cristão. O cristão tem que emanar essa luz, tem que dar um bom testemunho, tem que representar bem Cristo, tem que zelar por sua vida espiritual, né? Pelo testemunho, pela obediência, pela submissão a Deus, tá? E aí, nessa vida em santidade, aí buscando ser obediente a Deus, submisso a Deus, respeitando a Deus, amando a Deus, sendo grato a Deus, ele agora pode orar, buscar o Senhor, né? A oração dele vai chegar às narinas do Senhor como um cheiro suave, tá bom? Porque o incenso ali é a intercessão. É a intercessão em meio, por forma de oração, né? Que os santos fazem, tá bom? E há um intermediador aí entre o homem e Deus. Há um intermediador que traduz essa oração para que ela venha chegar de maneira agradável aos ouvidos de Deus. Quem é que é esse intermediador aí que liga o homem com Deus e traduz a nossa oração, porque a gente não sabe orar como deveria? Isso, Elise. Aí, Elise colocou aí, tá vendo? O incenso se refere à oração que subirá como aroma até o Senhor, como aroma suave até o Senhor. Tá lá em Apocalipse, tá? Jesus é o elo, né? Mas Jesus foi para o céu e ele enviou o Consolador, tá? É por meio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que traduz a nossa oração. É o que Paulo escreve lá em Romanos, tá? Porque nós não sabemos como orar, como deveria. Então o Espírito Santo leva a nossa intercessão e Deus a recebe de uma maneira traduzida, de maneira que realmente
corresponda a glória dele, tá? A pessoa dele, aquilo que realmente a gente não consegue fazer, ele traduz para chegar de maneira agradável aos ouvidos de Deus. Ele é o nosso intercessor, intermediador. O Espírito Santo é que traduz com gemidos, isso aí, ó. Rose colocou, com gemidos inexprimíveis, traduz a nossa oração ali, para que Deus venha recebê-la da melhor maneira possível, tá bom? Então, esse incenso aponta para a oração dos santos e a comunicação com Deus através do Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar falando aqui. Verso 8: e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então o que demonstra que todo dia, tanto de manhã quanto à tarde, deveria se acender as lâmpadas, né? Colocar mais óleo ali para queimar, para manter a claridade, a luz continuar acesa, e em seguida deveria se queimar o incenso. Intercessão de manhã, intercessão de tarde, tá? E a Bíblia, Paulo, né, nos exorta a permanecer orando, orai sem cessar, tá? E aqui a gente vê que ele fala que é estatuto perpétuo, todo dia, diariamente, teria que ser queimado esse incenso. Da mesma maneira, nós deveríamos estar orando constantemente, tá? Verso 9: não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto no altar aí de incenso. Não é para poder colocar carne de animal aí, não. Nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações, que eram ofertas aí de cereais, né, de grãos, que era feito. Deus vai falar sobre cada um desses tipos de oferta lá em Levítico. Quando a gente chegar lá no livro Levítico, a gente vai ler cada uma delas separada, tá? Mas Deus está aqui proibindo, tá bom? De não levar coisas estranhas, coisas que ele não mandou, para poder colocar ali no altar de incenso, porque o altar de incenso é apenas para o incenso, e o incenso especial que ele vai dar ali depois como é que chama? A receita de como fazer o incenso específico que vai ser usado para ser queimado ali, tá? Então, a gente percebe com esse contexto da proibição de não trazer qualquer coisa para ser queimada aí, de que Deus quer que a gente se aproxime dele observando a vontade dele, tá? A gente não vai se aproximar de Deus de qualquer maneira. A Bíblia fala que o ouvido de Deus não está surdo, para que ele não possa ouvir, né? A sua mão não está encurtada para que ele não possa alcançar. Mas são os nossos pecados que fazem a separação dele conosco, tá? E pecado é sempre quando a gente faz alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Deus coloca diretrizes, coloca mandamentos, ordenanças, ele mostra um protocolo, uma maneira de se aproximar, e aí você quer fazer do seu jeito? Ah, Deus entende. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus mandava fazer coisas e todo mundo tinha que fazer do jeito que ele mandou. Não existia, mas Deus entende. Não tinha isso, não. Se você não fizesse, você estava em desobediência, e as consequências às vezes era a morte por causa disso, tá? Então ele fala que não ofereceis sobre ele incenso estranho. A gente tem que se aproximar do jeito que Deus pede, tá bom? Verso 10: e uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o altar, tá? O altar de incenso santíssimo é, tá? Então toda vez que Arão fosse entrar, uma vez no ano, no dia da expiação, parte do sangue ele ia tocar nas pontas desse altar para consagrar o altar, tá? Para purificar o altar de uma certa forma, tá bom? No dia da expiação ele tinha que pegar um pouco do sangue do cordeiro ali que ele mata para poder entrar aí e tocar nas pontas deste altar aí, tá? É isso que ele está falando aqui. Uma vez por ano fará expiação sobre as pontas com o sangue do sacrifício. Aquele sacrifício que ele mata, né? Daquele cordeiro que recebe a sorte e ele entra
com o sacrifício, e esse cordeiro aponta para o sacrifício de Cristo, tá bom? Mas a gente vai estudar isso mais à frente. Então, no verso 11, ele começa a falar sobre o resgate da alma, tá? Falou mais o Senhor a Moisés, verso 11. Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate de sua alma. Então, quando você fizer um censo para saber a quantidade de adultos que tem em Israel, homens adultos, né, porque as mulheres e crianças não eram contados, você vai requerer um resgate pela própria vida da pessoa. Por que desse resgate? Por que essa pessoa tem que resgatar, tem que pagar para Deus o resgate? Por que ela tem que fazer isso? Me dá uma resposta aí. Por que os israelitas adultos tinham que pagar o resgate pela própria vida? Por quê? O que é que Deus está querendo fazer eles se recordarem? Deus está querendo fazer com que eles se recordem de alguma coisa. Ó, Everton, tá por aí, Deus abençoe, varão. Deus está querendo que eles se recordem de alguma coisa. Do que é que Deus está querendo que eles se recordem? Do que é? Por que eles têm que pagar o resgate pela vida deles? Deus está querendo que eles se recordem do quê? Do quê? Vamos lá, gente? Quando você vai resgatar alguém, você resgata alguém do quê? Do que você está resgatando? Pensa um pouquinho aí, não tá difícil não, tá? Foi muito recente aí, eu acho que não tem nem um mês que a gente estudou sobre isso. Quando Deus está forçando eles pagarem pelo resgate, o que é que ele está querendo apontar? Quer que eles se recordem do quê? Tá? Por que é que eles teriam que pagar? Isso, Kate, parabéns, Kate, Deus abençoe sua vida, continua, né? O Espírito Santo que te revelou aí, louvado seja o Senhor. Eles eram escravos, gente, eles eram escravos no Egito, Deus os libertou lá com mão poderosa, fazendo prodígios e maravilhas lá, conseguiu arrancar lá do meio lá do Egito, das mãos de Faraó, trouxe para ele, tá? Trouxe para ele. E agora no censo os adultos deveriam pagar para poder se recordar que eles eram escravos e que Deus os libertou, tá bom? Então Deus está dando a oportunidade deles resgatarem diante dele essa importância, né? Pagarem a ele de alguma maneira, tá bom? Então a gente vai continuar lendo, presta atenção. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Quando os contares, ou seja, tem que pagar, você não vai fazer esse censo sem pagar, tá? Os adultos têm que pagar para se recordar de onde é que eles saíram, quem foi que tirou, tá bom? Para entender quem é que manda, quem é que tem poder aqui, tá? Esse resgate da alma que eles estão pagando eu vou mostrar para vocês, vou pagar com prata, tá? Esse resgate da alma está apontando para quem? Eu não fui autorizado a responder. Demora um pouquinho, André, só para o pessoal dar tempo deles responder, mas você pode responder sim, viu? Você não, o que é isso? Esse resgate da alma aponta para o quê? Esse resgate da alma aponta para o quê? O único adendo, isso, Caterine, aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Lá no verso 13 ele fala assim: todo aquele que passar pelo arrolamento, pelo censo, dará isto, a metade de um ciclo. A metade do ciclo corresponde a 12 gramas de prata, tá? 12 gramas de prata. Segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras aqui, de acordo com a Bíblia na linguagem de hoje, na nossa tradução, é 12 gramas de prata, tá? A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor.
Se você lembrar lá da carta de Pedro, a primeira Pedro, lá na frente, Pedro vai falar, Pedro na carta ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, quando Pedro está falando lá que o povo não foi resgatado com prata ou com ouro, Pedro tá se recordando disso aí, tá? Do que está no Antigo Testamento, o ato de resgatar, de se resgatar pagando ali prata para resgatar sua própria vida, que é uma figura daquilo que Cristo fez ao morrer na cruz por nós. Amém? Tá? Então o versículo que está lá está apontando ou está se cumprindo baseado nessa ordenança que Deus dá aqui, tá? De se pagar prata para resgatar aí a própria vida. E isso aponta para o derramamento do sangue de Cristo, que nos resgata do poder do pecado e do maligno. Amém, amados? Glórias ao Senhor Jesus. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, esse versículo que eu falei para vocês. Então, verso 14. Qualquer um que passar pelo arrolamento, pelo censo, de 20 anos para cima, dará oferta alçada ao Senhor. Então, a única regra que tem aí é que tenha 20 anos para cima, tá? E seja homem. Geralmente as mulheres não eram contadas, tá? Nem crianças. Verso 15, o rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade de ciclo. Então o valor é o mesmo, seja rico ou seja pobre, porque Cristo morreu para todos, sem distinção aí, sem acepção nesse quesito, tá? Então ele está falando, não vai ter, o pobre vai pagar menos, o rico não. É um valor só, um valor único que aponta para um único sacrifício, tá? Por um único sacrifício que foi feito ali para resgate de nossas vidas. Para fazer expiação, tá vendo? Para fazer expiação por vossas almas, você vai pagar para que seja perdoado de uma certa maneira, tá? Aqui é uma alegoria, claro, apontando aí para o sacrifício de Jesus, mas Deus quer deixar o registro aqui para que eles possam saber que tem que se pagar para ser salvo. Alguém vai ter que pagar. Eles estão pagando aqui de forma literal, com riqueza, mas Pedro lá na frente, lá na primeira carta dele, fala que não é com coisas corruptíveis, não é com prata, não é com ouro, é com o sangue precioso de Cristo que nós somos resgatados da maneira vã, né, do pecado, da maneira pecaminosa que nós vivíamos enquanto estávamos ali preso ali, escravizado ali, cego ali no mundo, no pecado, escravo do diabo ali, sem entender, sem compreender as verdades bíblicas, né, quem Deus era, quem Deus é e como deveríamos viver de maneira a honrar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, tá? A gente vê que é um único sacrifício e ele vale para todos, independente do status social da pessoa, tá bom? Verso 16, e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, que é o santuário, né? E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tudo isso aí aponta para Cristo Jesus no Novo Testamento. Então, a partir do verso 17, ele vai falar sobre a pia de cobre. A pia de cobre. E o que é a pia de cobre? Eu não separei uma foto aqui específica da pia de cobre, eu deveria ter feito isso. Acabei esquecendo. Mas eu lembro de alguma live aqui que eu falei sobre ela. Eu falei que ficou faltando uma coisa. Ficou faltando uma coisa, gente. Eu lembro que eu falei sobre isso. Ficou faltando uma coisa de ser falado e tal. Deixa eu ver se eu encontro aqui a figura para mostrar. A pia de cobre tá aqui. Eu acho que eu falei, viu, gente? Tá lá a tenda da congregação. E aqui nesse lado de cá tá o altar de sacrifício.
entre a tenda da congregação e o altar de sacrifício tem uma pia, tá, de cobre, que se colocava água dentro dela, dentro dessa pia. Nani, seja bem-vinda, sumida, desaparecida. E lá no verso 17 ele fala: e falou o Senhor a Moisés dizendo: farás também uma pia de cobre com sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, é justamente onde ela está ali, no meio, e nela deitarás água, vai colocar água dentro dessa pia. Verso 19: e Arão e seus filhos nela lavarão as mãos e lavarão os pés, quando entrarem na tenda da congregação. Então, toda vez que ele tiver que entrar lá dentro da tenda da congregação, dentro do santuário, lá dentro do lugar santo, eles têm que passar na pia de cobre e lavar as mãos e os pés. Tá? Lavar-se-ão com água, para que não morram. Então, toda vez que Arão e seus filhos forem ministrar dentro do lugar santo, mexer lá nas velas, mexer lá no altar de incenso, trocar os pães da proposição, tá? Toda vez que eles tiverem que entrar no lugar santo, eles têm que passar primeiro na pia de cobre e lavar as mãos e os pés para depois entrar. Gente, esse simbolismo é muito importante, tá? Você não tem noção de como é importante isso, as pessoas não compreendem, passam por isso aqui batido, tá? Eu falo a respeito muito bem disso aí quando a gente vai ler o livro de Hebreus, quando a gente vai falar a respeito do novo nascimento. Inclusive a gente está fazendo a mentoria aí quinzenal, a gente entrou agora no módulo do novo nascimento, né? Fizemos a última live falando sobre aí a depravação total do homem, né? Todos nascem perdidos, afastados de Deus, destituídos da glória dele, né? Primeira mentoria do novo módulo do novo nascimento que a gente fez na sexta passada, a gente deu um start e a gente vai falar um pouco sobre isso na mentoria, tá? Porque essa água aí, ela simboliza algo muito importante. E você percebe que Deus fala que você não pode entrar no santuário sem passar pela pia de cobre, sem ser banhado, limpo por essa água. Você não pode entrar no lugar santo sem passar pela água. E depois você vai ver, ou quando se chegarem ao altar, o altar de sacrifício que está aqui na frente, você só pode chegar ao altar de sacrifício se você também passar pela água primeiro. Então, sem passar pela água, você não alcança o altar. Sem passar pela água, você não entra no lugar santo. A água é o meio pelo qual você tem que passar para ser purificado, a fim de ir para o altar e depois entrar na tenda da congregação. O que acontece? A Andréa já aprendeu sobre isso, porque a gente já fez live aqui no passado, 2 anos atrás, né, no livro de Hebreus, nós estudamos sobre isso. Né, eu expliquei muito bem explicado esse contexto aí do novo nascimento. Algo que eu tenho estudado aí, Deus tem iluminado e me dado um discernimento aí, que eu nunca vi ninguém explicando, tá? Nunca vi ninguém explicando, mas é muito importante a pia, a água, tá? A água, como o Elias colocou aí, ela nos purifica. A água, na Bíblia, a água é que nos limpa, né? E a gente sabe que tem outra coisa na Bíblia que mostra onde estão nossos erros, né? Quando a gente olha para a Bíblia, lê a Bíblia, a gente consegue compreender erros em nossas vidas, assim se cria oportunidade para mudança, tá? Então, a água aponta para a palavra de Deus. E a palavra é Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, tá? Então, sem ouvir o evangelho, você não chega ao sacrifício. A fé vem pelo ouvir a pregação do evangelho. A água é a palavra. Lá em Salmos fala: como purificará o mancebo a sua jornada, a sua caminhada, a sua vida? Como purificará, pois, o mancebo a sua vida, a sua jornada, o seu caminho, né? Aí o autor fala: observando este caminho e de acordo com a sua palavra. Então a forma de purificar o caminho, purificar a vida, é viver a vida em obediência à palavra, tá? Então a palavra é a água,
É por meio da palavra, ao ouvir a palavra, que se cria a oportunidade para se ter fé, para se crer, para se ter um encontro com Cristo. Então, sem a palavra, você não se arrepende, você não tem um encontro pessoal com Cristo. O Espírito Santo usa a pregação da palavra, tá? Das boas novas do Evangelho, para poder conduzir o pecador a Cristo. Então, você tem que passar pela pia, porque a pia aponta para a palavra. A pregação da palavra. Isso que a gente está fazendo aqui é pregação da palavra. Tá? Você está ouvindo, você está entendendo. E você só pode chegar ao sacrifício de Cristo por meio da palavra. Se você for por causa do amigo, por causa da mãe, por causa do namorado que você quer namorar, porque você quer ser curado, quer uma porta de emprego, ou qualquer outra coisa, você vai para a igreja, quer Jesus para tentar resolver um problema da sua vida, você não está indo por meio da palavra, você está indo por outros motivos. Você vai se tornar um religioso, mas nunca vai passar pelo novo nascimento. Porque não ouviu o Evangelho, não se arrependeu através da ministração da palavra. O Espírito Santo não usou a palavra para gerar arrependimento em você. E por isso você não pode chegar ao altar. E o que acontece com alguém que vai até o altar sem a água? Ele está aqui claramente falando, qualquer um que chegar ao altar sem passar pela água, essa pessoa tem que morrer, tá? Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então, tanto para ir para a tenda quanto para ir para o altar, precisa passar pela água. Se você não passar pela água e for para qualquer um desses lugares sem passar pela água, você vai morrer. Tá? A punição era a morte. Não tem como você ser salvo sem ouvir a palavra. Não tem como você ser salvo se você não se arrependeu através da administração da palavra. Se você veio para a igreja e o motivo foi qualquer outro do que o arrependimento mediante o uso da palavra de Deus, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da vida pecaminosa que você tinha, se você não teve esse despertar do quão distante você está de Deus, mas você foi para a igreja e aceitou Jesus por causa dos amigos, por causa dos pais, por causa da namorada, do namorado, porque você quer uma porta de emprego, quer ser curado de uma doença, você está entendendo? Se você vai para a igreja por qualquer outro motivo, você não o despertar da sua pecaminosidade, da sua natureza caída, através de uma ministração da palavra e o Espírito Santo atuando nessa ministração e te convencendo da sua vida corrupta, da sua vida pervertida, da sua vida pecaminosa, de quão distante você está de Deus. Se não passou por essa experiência, você não teve um encontro pessoal com Cristo ainda. Tá? Então, é importante isso aí. Não poderia se aproximar do altar e nem do lugar santo sem se limparem. Havia necessidade de passar pela água primeiro, pela pia de cobre. Então, verso 21. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés para que não morram. Está aí claramente. Vocês vão lavar suas mãos e seus pés para que não morram. Sem a palavra, não tem salvação. Sem Jesus, não tem salvação. Tá? Sem arrependimento, sem conversão, sem abrir mão do pecado, não tem salvação. Tem que haver arrependimento. Se crer, arrepender, confessar os seus pecados serão perdoados. Receberão aí o Espírito Santo. Pedro falou, né? E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Verso 22. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo... E agora ele vai falar sobre o azeite da santa unção. É um azeite especial que vai ser preparado para consagrar os utensílios da casa aí do tabernáculo e também consagrar Arão e os seus filhos, tá? Que ficarão responsáveis pela ministração ali no templo. Então, verso 23. Tu, pois... Sim, amada, todas as lives ficam salvas aí, viu? Todas as lives ficam aí. A gente está na live 54. A gente começou a estudar a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. E de lá para cá já foram 54 lives estudando a palavra de Deus. Né? Atualmente nós estamos lendo um capítulo por dia. Nós começamos com 5. Mas fazia resumo. Aí a gente viu que não estava muito bom. Diminuiu para 3, diminuiu para 2. E a gente ficou no 1 capítulo por dia, porque é o ideal. Dá para ler, dá para refletir, dá para comentar e dá para fazer em 1 hora.
Por isso que a gente reduziu para um capítulo, tá? Mas vai demorar de terminar, vai demorar para acabar a Bíblia, né? Vai demorar mais, uns 2 ou 3 anos para gente terminar a Bíblia. Vamos aqui, volta para cá. Então, ele mandou fazer um azeite especial para consagrar os utensílios e consagrar Arão e sua família. Nessa passagem, a partir do verso 23, ele fala: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, que corresponde a 6 quilos, tá? E de canela aromática a metade, 3 quilos. A saber, 250 ciclos. E de cálamo aromático, 250, mais 3 quilos. E da cássia, 500, 6 quilos. Segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 rim. Cara, eu esqueci de olhar, gente. Eu esqueci de olhar. Eu vou olhar agora aqui, peraí. Quanto é que é um rim? Um rim. Deixa eu olhar aqui. Ai, Êxodo 30. Verso 24, né? Verso 24. 4 litros, tá? 4 litros, esqueci de anotar. 1 rim significa 4 litros. 4 litros, deixar aqui anotado. 4 litros. Pronto. Tá? Isso aqui é a receita para se fazer o azeite que vai consagrar o tabernáculo ali, os utensílios do tabernáculo, e consagrar a família de Arão e Arão, tá? E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, 1. Ungirás a arca, 2. A mesa com todos os seus utensílios, a mesa dos pães, né, 3. O candelabro, 4. O altar de incenso, 5. O altar do holocausto, que fica do lado de fora, 6. E a pia de bronze, 7. São 7 utensílios que serão consagrados com esse azeite, tá? O número 7, gente. Coincidência? Coincidência ser 7 utensílios? O número 7 a gente fala que é o número da perfeição, né? É o número que aponta para Deus. O 666 é como se fosse uma tentativa de se chegar no 7, né? É um esforço sobrenatural aí para tentar chegar na perfeição, mas não chega, porque o 7 é de Deus. E o 666 é de quem? O diabo, né? Ah, Senhor! Então, gente, verso 29. Assim santificará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificará para me administrarem o sacerdócio. É justamente dessa prática aí que algumas igrejas ungem os seus pastores, ungem os missionários, ungem aí qualquer um que acaba recebendo aí um chamado para desempenhar uma função de liderança, tá? Algumas igrejas pegam ali, ungem os diáconos, os presbíteros, colocam sobre a cabeça deles ali um óleo, um azeite derramado ali. Por que eles fazem isso? Por causa justamente disso aqui que está acontecendo no Antigo Testamento, tá? É um simbolismo, tá? Eles lembram de como acontecia no Antigo Testamento e vão lá e fazem também, simbolizando essa... Amém, Gabriel? A gente vai orar no final, amado. Está terminando já, tá? Para representar essa concessão de autoridade da parte de Deus ali para a pessoa que está sendo elevada a um cargo, ali, a uma função de liderança dentro da igreja, tá bom? Então o hábito vem justamente daí. É por isso que se consagra ali. Verso 31, está terminando. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Verso 32. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis
outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. E a medida e a receita para se fazer esse azeite da unção, não poderia ser repetida e não poderia ser feita para outras coisas. Só era feita para consagrar os utensílios e consagrar ali aqueles que se tornariam sacerdotes no templo, tá bom? Não poderia ser usada para outra finalidade. Ele está proibindo aqui a utilização para outra finalidade. Verso 32, né? Jamais usem um óleo para ungir qualquer outra pessoa e nunca preparem uma mistura igual a essa para si mesmo. Na versão da nova versão transformadora está falando isso. Jamais usem um óleo para ungir qualquer pessoa. Então era separado para Arão e para sua descendência, os sacerdotes ali do templo. Somente eles poderiam receber essa unção, esse óleo dessa unção aí, tá? Nem fareis de outro semana. Tá. Verso 33. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado de seu povo. Por que é tão sério, gente? Por que é tão sério? Por que é tão sério? Por que não pode usar esse azeite aí separado de qualquer maneira? Por que? Você tem que perguntar isso, né? Por que não pode? Qual é o problema? É um azeite com algumas especiarias. Por que não pode? É a pergunta que você tem que fazer. Paz do Senhor, Silvia. É a pergunta que você tem que fazer. Por que não pode usar? Por que não pode copiar? Por que não pode usar para outra coisa? Por quê? Por quê? É a resposta que a gente tem que saber. Você já se fez essa pergunta? Por que Deus fala que tem que ser morto aquele que tentar usufruir? É o capítulo 30, amada, de Êxodo. Ele lhes colocou todos os ingredientes raros e caros, simbolizam que o Senhor é merecedor do melhor que há disponível. Por que Deus proíbe se copiar a receita desse azeite da unção e ministrá-lo de outra maneira, senão da maneira que ele quer que seja ministrada? Por quê? É essa pergunta que eu quero que vocês pensem. Por que é tão sério? Por que é tão único? Por que não pode ser copiado? Me dá uma resposta aí antes que eu... Já está terminando já está indo para o verso 34, só vai até 38, a gente já está terminando. O que é que o azeite simboliza, gente? O que é que o azeite simboliza na Bíblia? Amém, Paloma? Uma das coisas é isso. E o azeite aponta para quem? O azeite em si aponta para quem? Isso, Kate, o azeite aponta para o Espírito Santo, tá? Para o Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós temos Jesus, temos o Pai também, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem fazer morada em nós, nós temos toda a Trindade através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Então é uma coisa única, que só Deus dá, da forma dele, do jeito dele. Você não deve estar copiando, imitando, tá? É perigoso. E somente quem é conhecido de Deus, quem não é estranho, somente quem é conhecido de Deus, quem teve o encontro com Cristo, é que recebe o Espírito Santo, tá? Ele está falando, não coloque o azeite sobre um estranho. Um estranho é quem não é conhecido. Sobre qualquer... Não. Da mesma forma, o Espírito Santo não desce, não sela ninguém sem passar pelo arrependimento, sem se crer no Evangelho, sem ter o encontro com Cristo Jesus. Existe um protocolo, existe um caminho, tá? Existe uma jornada para ser feita aí nesse sentido, para que você receba o azeite da unção, para que você receba o Espírito Santo em você, tá? Não é de qualquer maneira.
Não é de qualquer maneira. E Deus está proibindo aqui para que não se copie. Não usa ele de maneira trivial, comum, arbitrária. Tem que se ter reverência, tem que se ter respeito, tá? Com as coisas de Deus e com o próprio Deus. Ananias e Safira mentiram a respeito do dinheiro que eles tinham diante de Deus e morreram por causa disso. E Pedro falou: vocês mentiram a Deus, vocês mentiram ao Espírito Santo. Por que vocês fizeram isso? Não respeitaram o Espírito Santo e morreram. Deus puniu eles ali naquele momento por terem desrespeitado ali a presença de Deus através do Espírito Santo, ali iniciando a igreja, ali na igreja primitiva, ali no princípio dela, tá? Deus ali zelando pela santidade. Terminando aqui, verso 34, o incenso santo. O incenso santo, tá? A partir do 34 ele vai falar sobre o incenso santo, que é o incenso que vai ser usado no altar de incenso que a gente viu lá no início, que fica ali perto do véu, na separação do lugar santo do lugar santíssimo, tá? Verso 34 ele fala: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa, gálbano. Nunca ouvi falar dessas especiarias. Essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. Tinha a mesma medida, todas iguais. Era para pegar todas essas especiarias e misturar todas, tá? E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo, temperado com sal, tá? A Bíblia fala para a nossa palavra ser temperada com sal, né? Saber falar no momento certo, a coisa certa, no momento certo, de acordo com a vontade de Deus. Temperado com sal, puro e santo. E uma parte dele moerás e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos, vocês não vão usar na casa. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. E aqui a gente vê mais uma vez a preocupação de Deus para não se copiar e não se usar de maneira indevida aquilo que eles têm consagrado, tá? A gente sabe que o incenso, o altar de incenso, simboliza ali as orações dos santos, né? Que chega como cheiro suave às narinas de Deus. E quem é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, traduzindo a nossa oração, porque a gente não sabe como orar como convém? É o próprio Espírito Santo que traduz, né, para Deus, para que a nossa oração chegue de maneira a não ofender a majestade, a santidade de Deus. Então ele pega a nossa oração e ele traduz e chega de uma maneira agradável ao Senhor. Então o incenso, o altar de incenso, aponta para essa comunicação direta com Deus. É algo sagrado, algo que acontece ali. Então ele fala assim: não copie, tá? Não use, isso aí é algo especial. Como é especial essa intimidade, essa comunhão que nós recebemos, esse privilégio que nós temos de hoje sermos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo venha interceder, venha nos capacitar, venha nos usar, venha falar com Deus por nós, né? Venha e ser um porta-voz nosso ali na tradução da nossa oração e tudo mais. Então daí você vê também a importância não só do azeite, mas a importância do incenso, porque ele aponta aí para aquilo que é de mais sagrado, a própria presença de Deus nesse processo todo aí, tá? Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, viu? Obrigado aí, tá? Pela presença. Que Deus abençoe. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, gente? Então terminamos aqui Êxodo 30, 38. Concluímos a live, tá? Eu quero deixar um aviso para vocês. Eu vou começar a mudar a partir de amanhã. A partir de amanhã eu vou começar a organizar melhor aqui, colocar tudo em caixa, porque na quarta-feira vai ter que desmontar tudo aqui na minha casa. Então preciso ter tudo na caixa, senão as coisas vão ficar no chão jogada, né?
E no domingo é que o dia que eu vou mudar a mesa é no domingo. Então, mas eu tenho que guardar as coisas todas amanhã, tenho que ir lá na lagoa, tenho que tirar um bocado de coisa do quarto lá, porque vai pintar os quartos lá, onde a gente vai ficar. Então, amanhã é uma correria, quarta-feira é correria também. Então, daqui para domingo é correria todos os dias. Literalmente será correria. Não poderei dar continuidade durante até eu me estar bem estruturado lá, né, tudo montado no lugarzinho bonitinho e com tudo organizado. Não poderei fazer essa live que a gente está tendo de domingo a quinta-feira às 9h30, tá? Eu devo colocar foto, vídeo aí nessa transição minha, nessa mudança aí. Acompanhe aí o perfil que vocês vão ver as coisas acontecendo, tá bom? Para que vocês possam ficar um pouco mais cientes. Mas não desanimem, tá bom? Não desanimem. A gente vai ter que dar uma pausa aí de quase uma semana aí, mais ou menos, sem live, porque eu não vou ter tempo de meditar, eu não vou ter tempo de estudar, tá? De colocar aqui, fazer isso aqui que a gente tá fazendo, tá? Porque eu vou estar preocupado e correndo atrás de outras coisas, da minha mudança. Mas quando eu estiver lá, bem estabelecido, bonitinho, a gente já fez um teste ontem, a live pegou, funcionou, então vai dar para funcionar. Eu vou para a zona rural aqui da cidade, tá? Mas tem rádio lá, então a gente funcionou ontem, a gente fez um teste, deu certinho, funcionou, pegou. Então a gente vai continuar com a leitura da Bíblia, mas depois que eu já estiver com tudo organizado lá, tá bom? Eu vou estar aqui nos stories, conversando com aqueles que me seguem aí, que estão mais próximos, né? É só você entrar no stories, você vai receber aí as notícias de como tá as coisas, sabendo que lá para terça ou quarta-feira da semana que vem a gente vai dar dando continuidade aí à nossa leitura, porque eu vou estar em mudança, tá bom? Entendam em nome de Jesus, não fiquem chateados, né? Não desanime, não sumam, não desapareça, tá bom? Não faça isso. É algo necessário. Sônia, seja bem-vinda, Deus abençoe. É algo necessário para que eu possa fazer as coisas o mais rápido possível e venha terminar o mais rápido também, tá bom? Amém, Silvia. Já. Amém. Elis, interessante a habilidade do perfumista em Israel, a arte em que, sem dúvida, havia observado lá no Egito. Com certeza, Elis. Compreendemos e estamos na intercessão por você e Mábia. Ok. Momento de oração. Obrigado, Andréia. Momento de oração. Amém. Apenas ore por mim, Silvio. Em nome de Jesus, ore. Eu preciso da oração dos santos. Tá? Apenas ore para que Deus venha completar aí a boa obra na minha vida, tá? Deus é exigente e não recebe nada fraudado nem de qualquer maneira. Isso mesmo. Amém, gente. Todo mundo entendeu, glória a Deus. Que bom, que bom. Deixa eu ver os pedidos de oração. Oração por mim. Nani pediu oração. Espero que você esteja bem, Nani. Vamos adiantando, tá ok. Ok. Geralmente é família, né? E projetos aí que Deus tem. Geralmente é o que se resume os pedidos de oração. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nós vamos orar agora. Concluir a live, tá? Mas não deixem, eu vou estar falando aqui de vez em quando durante os dias, passem por aqui, vou estar postando alguma coisa quando tiver tempo, e semana que vem a gente volta, tá? Mas vamos orar agradecendo a Deus pela live de hoje. Pai amado, aqui estamos, viemos lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pelos livramentos, ó Deus, pela resposta às nossas necessidades diárias, ó Senhor. Obrigado, Deus, por nos abençoar, nos conduzir, nos capacitar, fazer assim a sua obra em nós. Nada podemos fazer sem que o Senhor venha e opere em nossos corações, venha e nos capacite a representar da melhor maneira. Nada podemos, ó Deus. Obrigado pela capacitação, obrigado por este cuidado que o Senhor tem conosco. Neste momento eu quero lhe apresentar os pedidos que aqui foram feitos, ó Deus, até mesmo aqueles que não foram, mas o Senhor sabe e sonda e conhece as necessidades dos teus servos. Então que o Senhor vai assim, respondendo os pedidos, essas necessidades de acordo com o seu propósito.
Que o Senhor vá conduzindo aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo, do Senhor, vá se revelando para que ele tenha a oportunidade de se arrepender de seus pecados e se render total e completamente ao seu senhorio. Aqueles que já são salvos, o Senhor vai aperfeiçoando, vai capacitando, vai gerando aí ser uma pessoa mais firme, forte, centrada aí em Cristo, que venha ser um instrumento de justiça aí poderoso em tuas mãos na propagação da mensagem aí do Evangelho, Deus. Quero lhe agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com minha vida, a vida de Esté, de Mábia, a provisão que o Senhor tem trazido para nós. Muito obrigado por todo este cuidado. Continua assim, Senhor, abençoando cada um dos irmãos que tem aí suas necessidades também, trazendo à existência seu projeto, seu propósito na vida de cada um. Toma aí o país nas tuas mãos, o Senhor sabe as situações que tem vivido, as coisas que têm acontecido, o mundo está indo de mal a pior, Deus. Vai aí alertando os irmãos que estão desapercebidos, a criarem, terem ânimo, porque eles têm a mensagem necessária para a transformação do mundo, necessária para o resgate daqueles que se encontram perdidos e às vezes são instrumentos de Satanás na promoção do mal. Que o Senhor venha estar assim, Senhor, capacitando a tua igreja a sair das quatro paredes, a buscar aí representar o reino e servir de instrumentos na propagação do Evangelho e na salvação dos que se encontram perdidos. Obrigado, Senhor, por essa live, obrigado pelo cuidado, obrigado por tudo. Ser conosco assim, nos abençoando, nos preparando para o dia de amanhã e sendo conosco no dia de amanhã, durante toda essa semana, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Quero que o Senhor abençoe aí cada um dos que estão presentes, que vão assistir essa live e que vão aguardar a continuação da nossa leitura da Bíblia a partir da semana que vem. Que o Senhor vai aí abençoando, protegendo, guardando cada um deles e trazendo-os de volta no momento que a gente começar novamente a ler aí de onde paramos, no capítulo 31 de Gênesis. Obrigado, Senhor, por tudo. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Glórias ao Senhor Jesus. Comecei a orar, mas a gente colocou pedido. Paloma pediu, eu peço que ore pela minha vida espiritual. Não esqueçam de apresentar a Paloma, viu, gente? Ela está no processo aí, buscando o Senhor, a gente tem visto isso. Ela tem desejo, né? Ela tem dúvidas sobre a salvação, sobre o encontro, que Deus venha confirmar isso aí, porque quem está em dúvida, quem está ansioso, quem está desejoso, é porque o Espírito Santo está trabalhando, né? A gente sabe que é a ação de Deus. O pecador não busca Deus, não sente necessidade de Deus. Somente o pecador sendo trabalhado pelo Espírito Santo é que sente isso aí. Então, que Deus venha completar a boa obra na sua vida, viu, Paloma? E estejam orando por Paloma para que essa obra venha a ser completada e ela tenha a convicção e a certeza da salvação para não duvidar mais, viu, gente? Ô, Nani. Pois é, Nani, é difícil. Saudade é algo, saudade é algo que às vezes com o tempo aumenta, né? A dor talvez diminua um pouco com o tempo, mas a saudade eu creio que tende a aumentar. Ainda mais, né, dentro do contexto que vocês vivenciaram aí, que você ainda está vivendo, tá? Que Deus venha te dar toda aí a paz, né, que necessita, o consolo que necessita. Tente se envolver na igreja, tente participar da obra de Deus, para ocupar sua mente, para você não ficar pensando muito, né, na ausência do seu marido, tá bom? Para não gerar aí essa dor, tá? Mas a etapa do luto é necessário, tá? A etapa do luto é necessário, vem a etapa da negação, mas são etapas necessárias que qualquer pessoa que vivencia o que você viveu passa por ela, tá bom? Mas se agarre aí a Cristo, saiba que Ele está descansando no Senhor, Ele está com o Senhor, então fique em paz, né? É só o tempo mesmo para reencontro, tá? André colocou, não fique assim, você precisa aceitar o que Deus fez, porque se continuar assim pode virar uma idolatria no seu coração. Ocupe seu tempo aí, ó, tá vendo? Ocupe seu tempo mais com Deus, tá vendo? Aqui André falando com a mesma coisa que eu falei. Sua família, seja grata a Deus, porque aceitando o que Ele é, o que Ele fez e adorá-lo, e conhecendo que Ele é soberano sobre tudo e todos, fique em paz. É muito difícil seguir a vida sem
quem a gente ama mesmo. Realmente é difícil, Paulo, mas não é impossível, tá? Mas com o tempo a dor justa, é isso aí que eu tô falando, a dor diminui. A saudade pode aumentar, mas a dor diminui. Até para o céu você não vai tê-lo como esposo. Amém. Sinta-se abraçada, Paloma disse. Amém. Deus abençoe a todos. Continuemos a oração sempre uns para os outros. Amém, gente. Amém. Amém, Paloma. Amém. Difícil é seguir a vida sem Cristo. Não podemos deixar ninguém ocupar o lugar dele. É verdade. Sou grata por vocês. Amém, Paloma. Glória a Deus. Quanto mais rega a dor, o foco tem que estar em Cristo, em aceitar o que Deus permitiu fazer, né? Quando a gente se conforma e aceita o que Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus, sem um projeto de Deus, nada, tá? Fica mais fácil da gente seguir em frente. Se eu resisto, vai vir conflito, vai vir dor, vai vir tristeza, porque eu não estou caminhando de acordo com aquilo que Deus permitiu. E acabo criando-se oportunidade aí para murmuração, para ficar chateado com Deus, tá? Então, toma cuidado, ouça o que André falou, né? Deus quis, projeto de Deus, Deus levou para a glória, então descansa nisso aí, não fique remoendo esse contexto, porque melhor é estar lá do que estar aqui, ainda mais na situação que ele estava vivendo, né? Com a doença e tudo mais, tá? Então, por favor, tá? Pense um pouco mais nisso aí, aceite o que Deus, porque para ele foi um alívio de certa maneira, tá? O ser levado por Deus. Não é questão de o ocupar, mas não podemos ignorar o fato de que a dor machuca, realmente. Deus te abençoe, Paloma. Rose falou, amém, Rose, exatamente, né? Estamos juntas em oração, Paloma. Deus vai te fortalecer em nome de Jesus, gente. Orem por Paloma, por favor. Manu, estaremos orando por você também. Deus vai consolar e fortalecer em nome de Jesus. Amém, Nani, né? É isso mesmo. Nani, também tive perdas terríveis, mas Cristo vai consolando e fortalecendo. Realmente hoje passou por situações difíceis, gente. Agradeço imensamente. Deus dará uma resposta graças à oração de vocês também. Amém, Paloma. Fico muito feliz. Glórias ao Senhor Jesus. Gente, muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo, tá? Por favor, não desanime. Quem quiser já ir lendo a Bíblia, vai lendo. Vai lendo. Sabendo que a gente vai continuar do capítulo 31, viu? Você pode ir lendo, não tem problema nenhum. Mas a gente vai continuar aqui do capítulo 31. Bacana? Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Eu tenho que arrumar minhas coisas. Eu vou aproveitar um pouquinho dessa noite aqui ainda para colocar algumas coisas nas caixas ali que eu tenho guardado ali, viu? Então, vou começar a organizar agora. Até semana que vem, tá? Mas a gente pode se ver nos stories. Nos stories eu devo colocar um vídeo de vez em quando, devo falar alguma coisa com vocês, tá? Então passa lá nos stories para ver se eu deixei um recado para vocês. Mas live mesmo só semana que vem, lá na nova casa onde eu estiver, viu? Muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pela companhia. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Nos vemos semana que vem, tá? Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Fui! Um abraço, Rose. Obrigado. Você também pensa na minha vida. Tchau, tchau, gente. Os originais.